paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, hoje para sempre. Amém? Amém. Hoje o culto dessa noite fala sobre a fidelidade na comunhão com Deus fiel. Estamos agora no momento de adoração. Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias lá no Salmo 136. Vamos estar fazendo essa leitura alternada. Eu convido a igreja para estar lendo a palavra do Senhor em referência em pé. Salmo de número 136. Eu lerei, vamos fazer alternada os ímpares e os irmãos dos pares. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Desculpa, não. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braços estendidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, o rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, perguntai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, eu quero destacar aqui o versículo de número 14, que diz assim a palavra: e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor ela dura eternamente, para sempre. Todos os dias da manhã, a misericórdia do Senhor nos acompanha. Vamos estar tendo uma oração de adoração. Quero convidar o nosso irmão Zé Francisco que nos dirige em oração. Deus de bondade, Deus de amor, Deus misericordioso, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui na tua casa. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e a vida da tua igreja.
obrigado por estar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero também destacar o versículo de número 26, que diz: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos estar louvando a Deus, o hino de número 32. Deus fiel às suas promessas. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 22 a 29. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 29. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. Lamentações, capítulo 3, versículo de 22 a 29. E fala sobre a esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Pois agora esse momento é um momento de contrição e confissão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é agradar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Irmãos, eu quero destacar aqui o versículo de número 14, que diz assim: fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Então ele foi feito escárnio para o povo, né? E a canção dele todo dia. Agora nós vamos ter uma oração de confissão. Peço para os irmãos, curvem as suas cabeças, elevem seus pensamentos ao céu e pede perdão a Deus, se por acaso algum dos irmãos tem algum pecado para ser confessado. Confesse diante do seu Deus, que é todo poderoso para ele. E sei que também é o Deus fiel, que pode perdoar os nossos pecados. Eu quero pedir para a nossa irmã Joana, que nos dirija em oração de confissão e confissão de pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez está na tua casa nesta noite, com o propósito do nosso coração, somente de te adorar. Louvado seja Deus, porque temos um Deus a quem podemos nos chegar diante de ti para confessar os nossos pecados. A tua palavra diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, ó Pai, porque nós temos essa certeza. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos pecados, ó Pai, por aqueles que pecamos que às vezes nem lembramos, ó Pai, porque somos limitados, somos miseráveis e pecadores, mas o Senhor é o nosso Deus. Então pedimos em nome de Jesus Cristo que perdoe os nossos pecados, ó Pai, nesta noite, Senhor. Limpa-nos, purifica, para que possamos ter uma vida digna diante do Senhor, uma vida com abundância diante da presença do Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Cada dia possamos renunciar o pecado e servir ao Senhor com alegria, Pai. Ajuda-nos, vazia-nos da vontade desta carne e enche-nos da vontade do teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos que tu possa cada dia estar conosco, nos iluminando, nos ajudando a não viver pecando contra o Senhor. Abençoa este culto nesta noite, ó Pai. Abençoa o teu servo que vai nos trazer a mensagem. Usa ele poderosamente nas tuas mãos. Que ele possa ser um vaso de bênção usado por ti. Abre a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a tua palavra e aprender do Senhor cada dia mais e também põe em prática nas nossas vidas, Pai. Fica conosco nesta noite, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão, que só a ti é devido. Prepara-nos para participar da mesa do Senhor, Pai. Louvado seja Deus por esse grande privilégio que o Senhor nos deu de podermos participar da mesa do Senhor. Pedimos por aqueles que ainda não fizeram as suas profissões de fé, que ainda não creram nesse Deus como um suficiente para Salvador, que o Senhor faça uma obra poderosamente nestes corações, para que eles possam participar da mesa do Senhor e gozar dessa grande bênção do Senhor Jesus Cristo e crer que Jesus mandou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. Fica conosco e perdoa mais uma vez as nossas falhas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento vamos estar louvando e adorando Deus, nosso Deus, com o hino de número 68, dependência de Deus. Nós vivemos na dependência do nosso Deus. Hino 68, dependência de Deus. Eu creio no Senhor, na divina
Aí de pé, irmãos, eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 3. De 1 a 3. 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vamos fazer a leitura alternada. Amém? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, eu quero destacar o versículo de número 3, que diz: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Agora nós passamos para o ato de consagração. E eu quero estar louvando a Deus, convidando a amada igreja a louvar a Deus com 2 cânticos. Os irmãos que vieram preparados para ofertar e dizimar, venham até a frente. Coloque o seu dízimo, a sua oferta no gasofilaço. Traga à casa do Senhor o tesouro para que haja um mantimento na sua casa. Se o nosso Deus era fiel, meus irmãos, para abrir as portas do céu e derramar bênçãos e bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Mas aquele que contribui com alegria, porque o Senhor é digno desse movimento. E a alegria nós colocamos nossos dízimos, nossas ofertas diante do gasofilaço. Amém? Vamos estar louvando a Deus com 2 cânticos. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonha-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu
possa edificar os nossos corações. Jesus, ó Deus, esse servo para nos conduzir, ó Pai, nesta noite. Ó Deus, obrigado por tudo, abençoar esses dízimos e ofertas, ó Deus, que o conselho dessa igreja, ó Pai, possa definir, ó Pai, aquilo que for melhor para o bem-estar da igreja, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. É por isso que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, passamos agora para o momento de edificação. Convido o nosso pastor Ivan para trazer a palavra aos irmãos. Amados irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no último livro, a carta de Apocalipse, a epístola de João, escrevendo a sua carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 2. Faremos a leitura dos versos de 8 a 11. O livro da revelação, na verdade. Apocalipse 2, de 8 a 11, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Senhor, fala conosco nesta noite. Aplica essa palavra profundamente aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre fidelidade. Nós cantamos aqui desde o início do culto sobre fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel, Deus fiel. Nós vimos, que a sua misericórdia dura para sempre, todo o tempo. A palavra de Deus mostrando que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre, elas se renovam a cada manhã, ela é a causa de não sermos consumidos. E Deus é fiel, as suas misericórdias duram para sempre, porque Deus é fiel. Ele é fiel a si mesmo, Ele é fiel ao seu propósito. Deus não muda. Se Ele é fiel, Ele nunca muda. E foi isso que nós lemos aqui em toda a liturgia. Ainda que nós não permaneçamos fiéis, Deus permanece fiel. Mas Deus requer do seu povo fidelidade. Deus requer da sua igreja fidelidade. E nós fazemos parte de uma igreja cujo nome foi marcado pela sua fidelidade. E que nós honremos esse nome que nós levamos. Essa placa, que ainda não estará na frente da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Esmirna, reflita o que de fato essa igreja representa nessa comunidade e na sua vida particular para com Deus. Fidelidade. Que nós sejamos encontrados fiéis. Esse mês nós estamos celebrando 13 anos de organização dessa igreja. Então, o presbítero Donizete aí, abrindo esse culto desse mês aí, conduzindo a liturgia, e eu abrindo aqui essa série de sermões que teremos aí ao longo desse mês com pastores convidados, abrindo esse mês de aniversário da igreja. Como seria bom a igreja estar repleta, a igreja cheia, celebrando 13º ano da sua organização e mostrando que são encontrados fiéis, que somos igreja fiel de Cristo Jesus. Estamos aqui para trabalhar na sua obra e sermos encontrados por Ele fiéis. E é essa a nossa oração, é esse o nosso desejo. E nada melhor do que olharmos para esta igreja, a qual o Senhor Jesus mandou que fosse escrita aquela carta para ela.
para mostrar àquela igreja quem ela era e que o Senhor Jesus estava com ela pela sua fidelidade. E nós vamos então voltar ao tempo e olhar para esta igreja que é a nossa referência hoje. Então, meus irmãos, quero falar sobre a necessidade da fidelidade da igreja para a comunhão com Deus. Não há como termos comunhão com Deus sem fidelidade. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A fidelidade é quando nós abandonamos o pecado, é quando nós olhamos para Deus, para a sua palavra, para os seus mandamentos e somos fiéis a Ele. Aí temos comunhão com Deus. Só aí temos comunhão com Deus. Então, o Senhor Jesus, que vai se revelar aqui, que diz ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E a palavra de Deus demonstra para nós quem é o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver, quem é o alfa e o ômega, o próprio Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é que esteve morto e tornou a viver. Então, quem diz essas coisas? Quem fala para a igreja de Esmirna? O próprio Senhor da igreja. O ressurreto, o Rei dos Reis, o Cristo ressurreto. E ele vai falar para essa igreja sobre 3 problemas que essa igreja enfrentava. Mas ele vai apresentar para essa igreja 3 soluções para esses problemas. Mas mais do que apresentar os problemas e apresentar as soluções para esses problemas, o Senhor Jesus promete bênçãos para aqueles que cumprirem as suas ordens, para aqueles que lhe obedecerem, para aqueles que resolverem esses problemas de acordo com as suas orientações. E é assim, meus irmãos, que Deus, em toda a sua palavra, trabalha com o seu povo. Deus apresenta para nós os problemas, não é isso? A palavra de Deus diz que tudo começa com Deus, né? Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo bom e viu que tudo era muito bom. Mas Deus apresenta o problema, a queda. O homem caiu, o homem pecou, entrou o pecado no mundo. E com ele, todas as suas decorrências desses problemas. Mas o Senhor, Deus, Ele redime, Ele manda a redenção para o seu povo. Ele apresenta a solução desses problemas. Mas é apenas a partir do momento que nós obedecemos ao Senhor da igreja, na solução desses problemas, que aí depende da nossa responsabilidade, é que vem então as promessas de Deus para aqueles que lhe obedecem. Não é assim? Tudo bem, tudo normal, até que vem os problemas. Os problemas são apresentados. Deus nos mostra como enfrentar esses problemas. Basta que lhe obedeçamos, para que tenhamos sucesso, para que sejamos bem-sucedidos. E ao fazer isso, Ele nos apresenta as promessas advindas da obediência. É assim toda a palavra de Deus. E a palavra de Deus para a igreja de Esmirna é exatamente isso. A igreja tinha 3 problemas. Ele apresenta 3 soluções, as promessas advindas da obediência para essas soluções. Quais eram os problemas da igreja de Esmirna? Tribulação, pobreza e blasfêmia. E isso que o texto vai mostrar para nós. Essa igreja passava por grande tribulação, passava por uma grande pobreza advinda dessas tribulações. E blasfêmias, pessoas que se diziam judeus, se diziam do povo de Deus, mas que não eram o povo de Deus, e blasfemavam contra o verdadeiro povo de Deus, que era aquela igreja, que aquela igreja era uma referência desse povo. Então a igreja passava por esses problemas de perseguições, tribulação, pobreza e blasfêmia. Quais são as soluções apresentadas por Cristo, aquele que esteve morto e ressuscitou? Não temer a tribulação. Primeiro ponto, não tema a tribulação. Eles deveriam permanecer firmes na fé. A tribulação passaria.
10 dias. Nós vamos entender isso. Qual é a outra coisa que o Senhor fala? Ouvir o Espírito Santo. Não temer a tribulação. Qual é a solução do problema? Não temer, não ter medo. Ser fiel até a morte e ouvir o Espírito Santo, o que ele diz à sua igreja. Essa era a solução do problema. E quais eram as promessas advindas de uma igreja que fizesse isso? Que obedecesse essa ordem de Cristo para a solução desses problemas. Ele diz que a tribulação passaria. A tribulação vai passar. E quem faz passar essa tribulação? O próprio Deus. Nós passamos por problemas na vida, mas no devido tempo, quando somos aprovados, não é isso para que serve a provação? Para sermos encontrados aprovados. E quando somos aprovados, a tribulação passa. Então essa tribulação passa. Essa é a promessa. A tribulação, irmão, vai passar. O que mais? Sendo fiéis, herdaremos a coroa da vida. Essa é a grande promessa. E se agirmos diante dos problemas, conforme o Senhor Jesus nos orienta, receberemos a coroa da vida. A ideia de coroa da vida aqui é vencer. Você vai vencer esses problemas. Coroa representava vitória. Você vai ser bem sucedido sobre esses problemas. Você vai ter sucesso sobre eles. Mas mais do que isso, não sofreria o dano da segunda morte. Você não apenas vai ter sucesso aqui neste mundo, você não apenas vai ter vitória sobre essas tribulações, você vai ser encontrado aprovado, e você vai receber a coroa, você vai ser aprovado. Mas mais do que isso, além deste mundo, você não sofrerá o dano da segunda morte, obterá a vida eterna. Então a igreja tinha problemas? Sim. Tribulação, pobreza, blasfêmia. Há solução para esse problema. O Senhor Jesus diz: não tema, ser fiel, ouça o Espírito. Tribulação passa, você vai herdar a coroa da vida e não sofrerá o dano da segunda morte. Mas então a gente precisa entender por que Jesus está dizendo isso para a igreja de Esmirna. Que aliás, ela e Filadélfia são as únicas igrejas das 7 igrejas escritas pelo apóstolo João que não são encontradas nelas críticas, pelo menos não são apresentadas nessas cartas dirigidas a elas, endereçadas a elas, críticas da parte de Deus, mas sim instruções, sim orientações para todas elas. Por isso ele vai dizer que o Espírito diz às igrejas: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É o que vale para todas, não apenas para aquela igreja, mas para todas as igrejas, para a igreja de Esmirna de Guarulhos, ser encontrada como a primeira igreja de Esmirna do primeiro século. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, quando todos os apóstolos já haviam falecido, martirizados, João ele foi deportado lá para a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano, quando ele assumiu o império de Roma, o governo de Roma, o Império Romano, do ano 81 a 96. João já era bem idoso, estava aí com uns 90 anos de idade, e então no final do primeiro século, que ocorre essa visão de João quando ele é encontrado ali na ilha de Patmos. As fontes clássicas elas dizem que esse Domiciano que mandou João para a ilha de Patmos, ele era comparado aí pela sua crueldade, um homem, ele era considerado um homem cruel e paranoico pela sua vileza, como ele tratava o povo, os seus adversários e tudo mais. Ele é comparado a Calígula, ele é comparado a Nero. E olha que Nero foi aquele imperador que colocou fogo em Roma e que atribuiu isso aos cristãos, culpou os cristãos pelo fogo em Roma. E dizem que faltou cruz para crucificar tantos cristãos. Eram verdadeiras tochas humanas na beira da estrada para iluminar a estrada.
pessoas queimando nas cruzes. Esse era Nero. E a história diz que esse era tão perverso ou mais do que Nero. Era um tempo de extrema perseguição. O Império Romano, o maior império do mundo, naquele tempo, tinha ali na sua cadeira este homem. Irmãos, então João ele foi levado para a ilha de Patmos por ordem deste imperador Domiciano. Essa ilha de Patmos era uma ilha vulcânica no mar Egeu, né? Um lugar onde políticos eram exilados para morrerem na solidão. A pessoa que entrava lá era para morrer na solidão, para ficar lá até morrer. Totalmente, água por todo lado, lá naquela ilha, no meio do oceano, colocado ali para ser morto. Todos os apóstolos já estavam mortos, martirizados, e João era o último deles colocado naquela ilha. Uma história bem conhecida em toda a igreja. Mas notem, quando nós olhamos para a abertura do livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 9, quando João vai registrar, olha o que João diz no 1,9: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não diz que eu estou naquela ilha por causa deste imperador Domiciano. Eu estou nesta ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele sabia que Domiciano tinha levado ele lá porque ele pregava a palavra, ele era um dos apóstolos, ele era uma testemunha de Jesus. Mas o texto aqui quer dizer ainda também, além disso, que ele foi levado por conta da palavra. Assim haveria de ser. Eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, eles seriam levados pela sua fidelidade, pelo seu testemunho, e eles seriam perseguidos, presos, mortos. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então João ele tinha plena consciência que ele estava ali também pelo cumprimento da palavra de Deus e pelo testemunho que ele haveria de dar naquela situação para a glória de Deus. Mas é nessa ilha, quando João estava ali cercado de água por todos os lados, imerso em uma profunda solidão, totalmente isolado pela igreja, isolado de tudo e de todos, que Deus transforma aquela tragédia ali numa grande vitória para a sua igreja. Foi ali que Deus revelou para todos nós que Deus está conduzindo a igreja para uma vitória retumbante, para uma vitória triunfante. É ali que os céus são abertos. É ali que João tem a visão do céu. É ali que João tem a visão de todas as coisas. É ali que João vê que o Rei dos Reis reina soberanamente. O Cordeiro de Deus que estava morto, mas que ressuscitou e que estava sentado no trono, conduzindo todas as coisas e proclama todas as verdades das coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias, até a consumação de todas as coisas, para uma vitória triunfante. Nós aprendemos com isso. Deus é que conduz a história. Não foi Domiciano, não foi ninguém. Homens são apenas instrumentos de Deus para o cumprimento da sua vontade. Quando Deus quer levantar Ciro para libertar o povo da Babilônia, mesmo Ciro não sendo um homem de Deus, ele levanta. Quando Deus quer endurecer o coração de Faraó para que eles sejam punidos até que finalmente ele liberte, quando Deus decide libertar o seu povo, Deus liberta. Quando Deus decide usar Satanás para provar a Jó, Deus usa até mesmo Satanás para provar a Jó. Tudo está no controle de Deus, mas tudo Deus tem um propósito. Então, em todos os momentos da nossa vida, seja em qual tribulação for, seja em qual situação for, nós temos que olhar para aquilo e falar: quem fez isso? Senão Deus, que é o soberano, que está no controle de todas as coisas. E, portanto, se é Ele que fez isso, Ele tem propósito para tudo isso. E quando ali, então, Ele tinha um propósito: revelar para João, para encerrar o cano,
para encerrar as Escrituras com a vitória retumbante, triunfante daquele que venceu a morte na cruz do Calvário. Mas que para isso haveríamos de passar por períodos difíceis. Então João ele vê, qual é a visão de João? João vê as 7 igrejas e o Cristo da glória andando no meio delas, elogiando e criticando essas igrejas. Esta é a visão que João tinha. Ele viu ali no meio dos 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas, o anjo, e que ia falando para cada igreja e disse para ele: escreve essas coisas. Então a experiência da igreja em Esmirna, que nós hoje somos chamados para representar, nos leva a refletir sobre algumas coisas. É possível um crente ser fiel num mundo marcado pelo relativismo, onde tudo é relativo, onde as pessoas mudam, a cada momento. Hoje pensa assim, depois pensa assado, hoje está crendo nisso, depois já mudou, hoje está vestindo essa camisa, amanhã está vestindo aquela, hoje está tomando essa decisão, está pensando dessa forma, amanhã está pensando de outra. É possível sermos cristãos verdadeiros sem relativizar as coisas e sendo fiéis à verdadeira palavra de Deus? Esta igreja nos mostra que sim. É possível ser fiel quando se busca o prazer apenas e o conforto? No mundo onde se busca o prazer e conforto, esta igreja mostra que sim. Mesmo em meio à sua pobreza, mesmo em meio à sua tribulação, mesmo em meio às suas adversidades, essa igreja permaneceu uma igreja fiel. Enquanto as pessoas buscavam confortos e prazeres, essa igreja buscava a fidelidade para com Deus. Então Jesus primeiro ele se dirige a uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era rival de Éfeso, que era a capital. Era uma cidade a mais bela cidade da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa, a cidade flor da Ásia. Então ela competia de frente a frente com a cidade de Éfeso, que era a capital, que era a maior cidade daquela região. Era uma cidade comercial. Esmirna possuía o principal porto da Ásia Menor, que hoje está lá na região da Turquia, que é na região hoje da Turquia. Nessa cidade havia um monte, conhecido como o Monte Pagos, que era coberto de templos e casas formosas. Era um lugar de realeza, coroada de cores, de magnífica arquitetura. Pensa na cidade bonita, pensa na cidade rica, pensa na cidade próspera, a flor daquela região toda da Ásia Menor. Era uma cidade maravilhosa, a região portuária, o maior porto estava lá. Era uma cidade que passavam, então, mercadores, passavam pessoas. Era uma cidade com uma arquitetura belíssima, rica, rica, rica demais. A cidade era muito rica. E a gente olha, quando Jesus pega, ele sempre que ele vai se dirigir às igrejas, ele contextualiza o que ele vai falar com aquilo que é característico daquela região. Por exemplo, quando ele vai falar para a igreja de Éfeso, vai dizer que ela era rica, para a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não recebeu nenhum elogio, ele vai falar que aquela era uma igreja muito rica. E naquela região eles também eram muito ricos. Mas só que Jesus fala para eles que eles não eram ricos. Na verdade, eles eram pobres, cego e nu. Pobreza, cegueira e nudez são características que Jesus usa para descrever a igreja de Laodiceia. E na verdade, aquela região era marcada porque eles descobriram o colírio. Era a mercadoria que o comércio era enriquecido por causa das tecnologias que eles tinham, mais avançadas do que os outros. Os bancos, os comércios, toda a rede bancária vinha a maior parte da região de Laodiceia. Então era uma cidade extremamente rica também. Da onde veio a descoberta do colírio, naquele tempo não tinha tantos recursos que temos hoje, e aquela cidade descobriu isso. E era uma cidade chamada da Grife, vamos falar de São Paulo, Fashion Week, hoje era lá era lá na região de Laodiceia, a região da moda, do estilo, Então, colírio, mas eles eram cegos,
riqueza, bancos e tudo, mas eles eram pobres. A cidade da grande, do fashion da moda, estavam nus, não tinham com que se vestir. Então o Senhor Jesus, ele contrasta as igrejas daquela região, como elas eram influenciadas pelo mundo à sua volta, e descreve aquela igreja, que ela se achava rica, se achava muito boa, mas ela era pobre, cega e nu. Para a igreja de Esmirna, ele usa o contrário. A igreja vivia também num contexto de riqueza, numa cidade portuária, magnífica, bela, de grande arquitetura, como foi dito. No entanto, a igreja era pobre. Para você pobre, na realidade, era um contraste que existia de uma igreja pobre numa comunidade, numa cidade extremamente rica. Destoava a realidade da pobreza daquela igreja com o local que ela vivia. Talvez muito parecido mesmo, conosco, Vivemos numa metrópole, na maior capital do Brasil, numa imensa cidade chamada São Paulo, grande, extremo, com grandes indústrias, uma cidade muito rica, muito próspera. No entanto, nós somos uma igrejinha muito humilde dentro dessa mega cidade, dentro dessa metrópole. Uma igreja pequena, simples, pobre. Mas aí o Senhor vem para essa igreja e diz: mas tu és rico. Essa é a grande diferença da igreja de Laodiceia, que era muito rica realmente, mas era pobre diante dos olhos de Cristo. Enquanto a igreja de Esmirna era realmente muito pobre, mas aos olhos de Cristo, tu és rico. Tu és rico. É assim que a igreja... Então ele pega o contexto da cidade, onde ela vivia, como ela estava ali, para fazer esse contraste, para mostrar. Vejam o segundo contraste. Jesus fala a uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Sabe quando que a igreja de Esmirna ela foi fundada? Quando que a cidade de Esmirna foi fundada? Ela foi fundada se tornou uma colônia grega, foi fundada pelos gregos, se tornou uma colônia grega por volta do ano 1000 antes de Cristo. E sabe quem governava Israel no ano 1000 antes de Cristo? O rei Davi. É uma igreja que, enquanto Davi reinava em Israel, a região da Turquia, na Ásia Oriental, ela estava ali sendo colonizada pelos gregos. Foi ali, naquele ano, 1000 anos antes de Cristo, ela foi colonizada pelos gregos. 400 anos depois, no cerca do ano 600 antes de Cristo, os lídios invadiram a cidade de Esmirna e destruíram a cidade por completo. Aquela cidade bonita, aquela cidade maravilhosa, ela foi completamente destruída pelos lídios no ano 600 antes de Cristo. Estive morto e voltou a viver. Então Jesus ele usa essa expressão para uma igreja, dentro de uma cidade que havia morrido, que havia sido completamente destruída, mas que voltou a viver. 200 anos depois, no ano 200 antes de Cristo, o general de Alexandre Magno, chamado Lisímaco, reconquistou essa cidade. Foi ali que ela foi reconstruída. Ele arrancou essa cidade das cinzas e ela ressuscitou essa cidade, que se tornou novamente, então, essa cidade, essa mais linda da Ásia Menor. Queridos, então por isso a igreja entendia quando Jesus falava essas coisas. Porque tu és morno, não é frio, não é quente. Lembra-se? Quando Jesus usa essa expressão, naquela região, daquela igreja, a água era morna. A água era uma água que não refrescava na sede, nem aquecia no inverno. Você tomava banho, não era aquecido, porque a água era só morna. Você queria tomar uma água fresca, não tinha, porque a água era morna. Então, Jesus pegava as características da região para mostrar como era aquela igreja. Porque não és morno, porque tu és morno, não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Características das regiões que Jesus usava para se referir a essas igrejas. Mas terceira característica, Jesus fala a uma igreja fiel a Deus, na cidade mais fiel a Roma, ao Império Romano, ao Imperador.
a cidade de Esmirna era conhecida como a cidade mais fiel ao Império Romano dentro de Roma. Era a cidade que mais era fiel a tudo aquilo que César, que o imperador, que o rei, que o império ordenava. A cidade de Esmirna era a cidade mais fiel ao Império Romano. O Senhor Jesus, quando vai se dirigir a essa igreja, então, ele vai falar para aquela igreja que ela continue sendo fiel a quem? A Roma? Ao imperador? A César? Não. Mas que ela continue sendo fiel a Deus. Se aquela cidade era fiel ao império, se aquela cidade era fiel a César, aos imperadores, e quando falamos de fidelidade, estamos falando de se subordinar, de se sujeitar, de se prostrar, de se dobrar às divindades daquele império, a igreja de Esmirna não era assim. Então era que ela, dentro de uma cidade que era fiel aos ídolos, que era fiel ao império, devasso, imoral, promíscuo, que ela se mantivesse fiel a Deus. Que aquela fidelidade da cidade se reverberasse na fidelidade da igreja, não para o império, mas para Deus. Aí, no ano 195 a.C., ela foi a primeira cidade, a cidade de Esmirna, a erigir um templo à deusa Roma. Ela competia com a cidade de Éfeso para erguer, e Esmirna ganhou de Éfeso para construir um monumento à deusa romana, para vocês verem como que aquela cidade era uma cidade idólatra e como as pessoas eram fiéis a toda idolatria advinda do Império Romano. Eles competiam e ela ganhou esse privilégio. É para a igreja, então, de uma cidade fiel que Cristo diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, a pergunta para nós hoje é, olhando para isso, contextualizando para nós, né? Nós estamos sendo fiéis a quem? Onde está a nossa fidelidade? Para onde nós estamos apontando isso? Para uma cidade, para uma metrópole como São Paulo, cuja virtude, valores têm cada vez mais se degringolado para a imoralidade, para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Leis que estão sendo editadas, que estão sendo promulgadas, que estão sendo implementadas e colocadas dentro da nossa sociedade, que vão completamente contrárias à lei de Deus. A qual império nós estamos servindo? Como nós estamos olhando a realidade desta metrópole, desta cidade à nossa volta, com toda a sua cultura, com todos os seus ensinos, com tudo que está sendo colocado para nós, para a sociedade, como nós temos olhado essas coisas? E a nossa fidelidade está sendo a quem? Ao governo? Ou está sendo a Deus? Então nós precisamos, irmãos, estar atentos a isso. É o nome dessa igreja que nós representamos. Precisamos ser fiel a Deus até a morte. Em quarto lugar, o Senhor Jesus ainda faz um outro contraste, porque essa igreja era uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Ela era marcada por isso também. Os Jogos Atléticos eram realizados na cidade de Esmirna. Podemos dizer que ali era onde eram realizadas as Olimpíadas. Ali era uma cidade marcada por isso. Era um polo de jogos atléticos. Então a Esmirna, ela tinha um estádio onde todos os anos se celebravam os Jogos Atléticos, famosos por todo o mundo. Os jogadores disputavam uma coroa de ouro perecível. Jesus pega isso e coloca, então, está dizendo para vocês: eu prometo uma coroa de vida. Então, ser cristão em Esmirna não era popular. Significava perder os bens, pobreza, até mesmo a própria vida, fiel até a morte, porque a perseguição seria muito grande. Mas a coroa da vida prometida por Cristo era o que deveria motivar aquela igreja e a todas as igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas:
ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Queridos, essa coroa que Jesus se refere para a igreja de Esmirna, coroa da vida, ela é descrita em outras cartas, ela é descrita em outras epístolas, como nós temos lá em 1 Coríntios 9, 25, vai falar de uma coroa incorruptível. Quando vai falar em 1 Tessalonicenses 2,19, sobre uma coroa de alegria. Quando fala em 2 Timóteo, que nós lemos aqui na escola dominical, 2 Timóteo 4,8, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada. Coroa da glória, 1 Pedro 5,4, coroa da glória. E também coroa da vida em Tiago, capítulo 1, verso 12, e aqui, em Apocalipse 2,10. Que significado dessas coroas? Incorruptível, alegria, justiça, glória, vida. Todas elas fazem referência, então, aqui nas Escrituras, à vida eterna e aos prazeres que desfrutaremos advindos dela, e a recompensa da parte de Deus para aqueles que lhe são fiéis. Esta é a coroa que nos está proposta, mas não sem combate. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí sim a coroa da vida nos está proposta. Então notem que as promessas, elas advêm de nós enfrentarmos os problemas, as dificuldades, as tribulações, com fidelidade a Deus para adquirirmos. Ninguém adquire uma coroa sem nada fazer. E a nossa coroa não é uma coroa perecível, é a coroa da vida. E para ilustrar um homem marcante da história desta igreja de Esmirna, nós temos relatado pelos pais da igreja, pelos historiadores, o homem, que os irmãos já devem ter ouvido falar dele, chamado Policarpo. Policarpo foi pastor da igreja em Esmirna por volta do ano 155 depois de Cristo. Não lembro se lá, era no final do ano 90, quase no ano 100, que João tem a visão de Apocalipse, que ele é levado para a ilha de Patmos, que ele tem a revelação de todas as coisas, e que ele escreve essas coisas. Dizem que Policarpo, ainda muito jovem, era discípulo de João, o apóstolo. Ele aprendeu de João. E essa carta escrita à igreja de Esmirna foi lida, foi recebida, foi praticada por Policarpo. Ele era pastor em Esmirna. E a carta, ela escreve ao anjo da igreja em Esmirna. E quando ela fala anjo, a igreja de Esmirna, anjo da igreja de Laodiceia, anjo da igreja de Filadélfia, não está falando da anjo, seres angelicais. Está falando que a palavra angelos, ali no grego, significa mensageiro. Aquele que leva a mensagem, aquele que é o porta-voz de Deus, aquele que leva a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia está falando ao anjo da igreja, está dizendo, escreve isso para o pastor daquela igreja, para o mensageiro daquela igreja, para aquele que é boca de Deus para aquela igreja. E Policarpo era esse homem na igreja de Esmirna. No ano 155, conta-se a história do que ocorreu com esse homem, que era pastor lá. E eu peço então aos irmãos que ouçam esta história. Diz assim a palavra, relato da história. 3 dias antes da sua prisão, Policarpo caiu em um profundo transe. Ao recuperar a consciência, declarou ter recebido uma visão. Ele tinha visto seu travesseiro incendiar-se em volta de sua cabeça. Policarpo não tinha dúvidas quanto à visão. Voltando-se para os seus companheiros, ele disse: serei queimado vivo. Não muito tempo depois, as autoridades romanas capturaram 2 escravos. Um deles cedeu sob a tortura e revelou a localização da fazenda onde Policarpo estava hospedado. Quando os soldados chegaram a cavalo para prendê-lo, Policarpo recusou-se a fugir.
Em vez disso, ofereceu aos seus perseguidores hospitalidade e comida, pedindo apenas que lhe fosse concedida 1 hora de oração. Quando concordaram, Policarpo orou tão fervorosamente que 1 hora se tornou 2. E vários dos soldados lamentaram sua participação na prisão de Policarpo. Eles então colocaram Policarpo em um jumento e o levaram à cidade de Esmirna. Ao chegarem, seus perseguidores o levaram à carruagem de um homem chamado Herodes, o capitão das tropas locais. Herodes tentou convencer Policarpo a salvar-se. Disse ele: ora, que mal há em dizer César é o Senhor e oferecer-lhe incenso? Quando Policarpo recusou a sugestão de renunciar a Cristo, um funcionário se tornou ameaçador e o forçou a sair da carruagem tão rudemente que feriu a sua perna. Sem sequer virar-se, Policarpo andou rapidamente, enquanto o escoltava até o estádio, lembram-se do estádio? Onde um barulho ensurdecedor surgia da multidão de espectadores. Quando entrou, seus companheiros cristãos ouviram uma voz do alto dizer: sê forte, Policarpo, e comporta-te como homem. Ele foi levado perante o procônsul, que o incitou a negar a sua fé e a se curvar diante do imperador. Jure pela fortuna de César, arrependa-se e diga: abaixo aos ateus. Ateus ali eles consideravam aqueles que não reverenciavam os deuses romanos. Voltando-se com um olhar triste para a multidão que pedia a sua morte, Policarpo gesticulou diante deles: abaixo os ateus, disse com aspecto grave. Então o procônsul insistiu mais uma vez que ele negasse a Cristo. Policarpo declarou: há 86 anos, lembra-se que ele era bem novo quando seguia João, há 86 anos eu tenho sido seu servo, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Novamente o procônsul exortou Policarpo a jurar por César. Desta vez Policarpo respondeu: como você finge não saber quem e o que sou? Ouça-me declarar com ousadia: eu sou cristão, e se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião. Furioso, o procônsul disse: você não sabe que tenho animais selvagens à sua espera? Eu o entregarei a eles, a menos que você se arrependa. Policarpo respondeu: mande trazê-los, porque não estamos acostumados a nos arrepender do que é bom para mudar para o que é mau. Em seguida, o procônsul ameaçou queimá-lo vivo. Policarpo respondeu: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios? Por que está se delongando? Faça o que lhe agradar. O procônsul enviou seu arauto à arena para anunciar que Policarpo havia confessado ser um cristão. Nesse momento, a multidão, reunida com fúria violenta, pedia que Policarpo fosse queimado vivo. Rapidamente, eles fizeram uma fogueira, juntando lenha de oficinas e banheiros públicos. Policarpo tirou as suas roupas e tentou tirar os seus sapatos, embora sua idade avançada o tornasse difícil. Seus guardas se preparavam para prendê-lo à estaca, mas ele lhes disse calmamente: deixe-me como estou,
Pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará força para permanecer firme na fogueira, sem ser segurado por pregos. Eles amarraram as suas mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus. Seus perseguidores acenderam o fogo. Segundo observadores, à medida que as chamas aumentavam, não consumiam Policarpo como era esperado. O fogo formava um círculo ao redor dele, mas o seu corpo não queimava. Como o fogo não teve o efeito pretendido sobre o corpo de Policarpo, um carrasco foi ordenado a esfaqueá-lo até a morte com uma espada. Seu sangue extinguiu as chamas. Essa é a história do pastor da igreja de Esmirna, um homem que foi fiel até a morte e certamente recebeu a coroa da vida. Então, irmãos, finalizando, não devemos temer nada enquanto estivermos sendo fiéis a Deus. Diante das tribulações, diante das blasfêmias, diante das perseguições, diante da fome, da pobreza, o Senhor Jesus diz: conheço a sua igreja, eu conheço esta igreja, conheço as tuas obras, eu conheço você. Jesus, ele conhece, meus irmãos, as suas igrejas. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, quando ele fala para a igreja de Pérgamo. Para a igreja de Esmirna, ele fala: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. O Senhor Jesus, ele conhece a nossa tribulação. Ele conhece o que estamos passando. E ele disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não apenas conhece, mas ele está conosco. O diabo iria lançar em prisão alguns deles para serem postos à prova. O Senhor Jesus não apenas conhece, como ele fala o que vai acontecer. Vocês serão lançados em prisões para serem postos à prova. Ou seja, quem estava provando? O próprio Deus. A provação para que fosse aprovado. Teriam tribulação de 10 dias. É interessante nós entendermos esse termo, tribulação de 10 dias. A palavra em Apocalipse vai se referir a 10 em algumas vezes. Ela fala que o dragão tem 10 chifres, capítulo 12, verso 3. A besta que emerge do mar tem 10 chifres e 10 diademas. A grande prostituta está montada numa besta com 10 chifres, capítulo 17, 3. Os 10 chifres representam os 10 reis ao lado das forças do mal, 17, 12. O exército do mal é de 20.000 vezes 10 milhares. 20.000 vezes 10 milhares. Capítulo 9, verso 16. E o dragão fica preso por 1000 anos. A ideia de 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, o que a gente percebe é que todo o livro do Apocalipse 10 está relacionado então com os poderes das trevas e a intensidade do mal no mundo. Mas se os poderes das trevas, a intensidade do mal no mundo é representada pelo número 10, o dragão ficará preso por 1000 anos. É 10 vezes 10 vezes 10. Poder de Deus sobre Satanás. Ali é representado, né? Poderia falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai ser preso pela Trindade Santíssima. A sentença dele é muito maior do que a nossa. Então a intensidade das perseguições, como vem a nós, queridos, nós temos que saber que ela tem um tempo. Ela é forte, ela é pesada, mas ela tem um tempo e ela acaba. Então, como igreja, por último, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele diz em Apocalipse 20, 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos,
aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No entanto, a promessa de Cristo para aqueles que são fiéis que não passarão pelo dano da segunda morte. É assim que Jesus conforta a sua igreja, mas que antes herdarão o reino dos céus, receberemos a coroa da vida. Esta é a mensagem do Senhor para a igreja de Esmirna, para aqueles que forem fiéis até a morte. Esta é a certeza de Cristo, não apenas conhecer, mas estar presente e enfrentarmos os problemas de acordo com a solução desses problemas, para, advindos dela, recebermos as promessas da nossa obediência a Ele. Irmãos, nós temos um legado. A igreja passada, a primeira igreja esmirna, a igreja do primeiro século, nos legou essa história de vitória e de fidelidade a Deus. Que nós possamos ser encontrados da mesma forma, fiéis a Deus e não ao mundo. Fiéis a Deus e não a Roma. Possamos viver dessa forma. E essa semana eu, só finalizando então, conversei com o reverendo Justino. Reverendo, conta pra gente aqui como que é a história da igreja de Esmirna. Fala um pouquinho da igreja de Esmirna, não no primeiro século, mas da igreja de Esmirna de Guarulhos. E ele falou: rapaz, um grande homem, não é Policarpo não, mas um grande homem que marca a história da igreja de Esmirna em Guarulhos foi o presbítero Luiz. Antes, ainda quando ela pertencia aos coreanos, ele diz que o saudoso Luiz Carlos foi o principal mentor para que o conselho da primeira igreja assumisse o trabalho da Esmirna, que pertencia aos coreanos. Então ele foi aquele que mentalizou isso aí, para que a igreja primeira assumisse essa igreja. Então, depois que os coreanos cederam esta igreja para a primeira igreja, ele também foi quem mediou para que a igreja de Esmirna continuasse como congregação, depois que a primeira igreja sofreu uma grande divisão. Ele mediou para que ela permanecesse como congregação do presbitério. O presbítero Luiz foi aquele que levou para o PLSP, o nosso presbitério de origem, disse o reverendo Justino, a proposta para transferir a Esmirna para Betel, para que os problemas da primeira não respingassem na Esmirna. A transferência de congregação é feita de igreja para igreja, de conselho para conselho, mas tinha que ter a anuência do presbitério, e o presbítero Luiz conseguiu então que o presbitério desse essa anuência. Naquela turbulência toda que a primeira sofreu essa divisão, o presbítero Luiz se preocupou em preservar a Esmirna. Então, graças a Deus que tudo deu certo. A Esmirna foi transferida para Betel, até que foi organizada no dia 2/11/2008. E quem participou desta organização, quem foi responsável, quem cabeçou para que essa igreja, para que aquela então congregação fosse organizada como igreja? Presbítero Luiz Carlos Gomes de Deus. Então, a nossa saudosa memória a esse irmão que participou efetivamente para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Que Deus abençoe a história dessa igreja e que nós possamos honrar a Deus por meio desta igreja, em nome da grande responsabilidade do nome que recai sobre nossos ombros. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos passar então agora ao momento da ceia do Senhor, momento de comunhão. E eu quero convidar aí o presbítero Paulo, o presbítero Donizete, para vir me acompanhar aqui na ministração da ceia do Senhor. Peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29.
1 Coríntios 11, 23 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Posto quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor, essa é a mesa do Senhor. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, nem da Igreja Presbiteriana de Esmirna, é a Igreja do Senhor Jesus. A mesa do Senhor, de acordo com a palavra, ela nos remete a olharmos para 3 situações. Primeiro momento, olharmos para trás, olharmos para a cruz, fazer isto em memória de mim, porque foi por meio da cruz, por meio daquela morte, daquele momento que Jesus subiu no madeiro para ser sacrificado em nosso lugar, é que Ele nos dá condições de estarmos aqui agora nessa comunhão com Deus. Essa é a mesa da comunhão com Deus, e ela só é permitida porque quando olhamos para o passado, nós vimos aquele que morreu no madeiro para que nós tivéssemos essa comunhão. Então, primeiramente, a ceia do Senhor, ela deve nos remeter ao passado, a olhar o que ela representa, por que estamos aqui. Mas no segundo momento, ela deve nos levar a olhar para dentro, olhar para nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, não o outro. Olhe para dentro. Como está a tua vida quando você olha para trás e você vê o sacrifício de Cristo e para que Ele fez aquele sacrifício? Olhe para dentro para ver se aquele sacrifício está sendo eficaz na tua vida hoje. O propósito dele está sendo real na tua vida. Examine-se a si mesmo. Mas em terceiro, ele coloca que nós devemos olhar para a frente até que ele venha, olhando na expectativa de que Cristo voltará para buscar aqueles que estão em comunhão com Ele, que Ele virá para buscar a sua igreja. Então, irmãos, nesse momento, olhe para trás, olhe para dentro e olhe para frente, olhe para aquilo que há de vir. Quando Jesus, que revelou sua palavra no Apocalipse, diz que vem para buscar a sua igreja. Então, você está em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, se você tem se examinado, toma, bebe, coma, porque este é a representação do corpo e do sangue de Cristo. E ao fazer isso, terei parte comigo. Este é o meu corpo, comei dele todos. Este é o meu sangue, bebei dele todos. Esta é a forma que Jesus estabeleceu para que tenhamos comunhão com Ele e com a sua igreja e com o Pai, uns com os outros. E devemos olhar para a nossa volta, saber que o irmão que está do meu lado, ele está da mesma forma, com a mesma perspectiva nossa, olhando para trás, olhando para dentro, olhando para frente. Assim a igreja comunga desta mesa, que é a comunhão dos santos. Então vamos colocar de pé. Vou pedir a Rayana que o Vinícius que coloque aí o hino de número 266, Rua de Cruz, quanto os presbíteros estarão distribuindo os elementos, e os irmãos aguardem para cearmos juntos.
este é o meu corpo que foi dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Comamos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de podermos estarmos aqui, junto dos irmãos, em comunhão, para lembrarmos, recordarmos, Senhor, do tamanho ato que o Senhor proporcionou, enviando seu Filho para morrer por nós, para morrer por nossos pecados. Agradecemos, Senhor, por esse momento que podemos estar ceando, que podemos, Senhor, estar podendo receber, Senhor, esses elementos e que possamos, Senhor, ser merecedores, Senhor, até que o Senhor, o seu Filho Jesus, volte e que possamos, Senhor, receber a coroa da vida e a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Semelhante modo, depois de comer o pão, tendo dado graça, tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é dado em favor de vós. Representação: este cálice é a nova aliança no meu sangue em favor de vós. Tomai, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Tomamos. Senhor, ainda diante do altar do Senhor, diante da tua presença, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão especial, por estarmos aqui na mesa do Senhor, onde participamos da tua Santa Ceia. E ao participar da ceia do Senhor, ao tomarmos o pão, o vinho e o pão, que representa o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, que é o Filho. Nós te agradecemos por esse privilégio tão maravilhoso, Pai. E o Senhor nos concede, através de Jesus Cristo, o justo que morreu pelo injusto ali na cruz, Pai. Onde o seu sangue, o sangue do Cordeiro, sem mácula, sem pecado, foi derramado, para que através do sangue do Cordeiro fôssemos lavados e remidos. E hoje, Deus, nós damos graça por esse ato tão maravilhoso, o ato que o seu Filho amado se entregou para nós, aí para nós termos vida e vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós te louvamos e te adoramos por esse ato tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos entoar ainda de pé com o hino Fidelidade na Luta, hino 306, enquanto os presbíteros passarão recolhendo aí os cálices. Vamos cantar e depois teremos a oração final, a bênção apostólica em nome de Cristo. Na luta, no bem,
Amém. O Senhor vem estar nos nossos corações, Pai, sempre nos lembrando, Pai, quem és tu e o que nós devemos fazer, Senhor, para estar glorificando o teu nome, seja onde quer que nós estejamos, Pai. Essa oração que faço, Senhor, te agradeço por vida de cada um aqui, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, e que também sejamos bênçãos na vida das pessoas que passarem por nossas vidas. Amém. Eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre vós, igreja de Minas, povo de Deus, e sobre todo o teu povo, a Deus, espalhado por toda a terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos assentar. Assim está encerrado então o culto desta noite. Eu quero agradecer a presença.